fez doações a Shri Chaitanya Mahaprabhu e convidou-o a passar 3 dias num local solitário. Sentados juntos nesse local, eles conversaram muito confidencialmente. Tanra Sange Mahaprabhu Karishtagoshti Tanra Gyalana Hailapuri Kamakoshti. Após conversar com o Sr. Shiva, Shri Chaitanya Mahaprabhu pediu-lhe permissão para partir, dirigindo-se a Kamakoshti Puri. Dakshina Madhura Kamakoshti Haite Taham Dekaka Hailaika Brahmana Sahite. Ao chegar a Mathura do sul, vindo de Kamakoshti, Shri Chaitanya Mahaprabhu encontrou-se com um Brahmana, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Esta Mathura do sul, atualmente conhecida como Madura, localiza-se às margens do rio Bhargai. Esse lugar de peregrinação destina-se especificamente aos devotos do Senhor Shiva. Portanto, chama-se Shaiva Kshetra, isto é, o local onde se adora o Senhor Shiva. Nesta era, existem montanhas e florestas. Há também 2 templos de Shiva, um conhecido como Rameshwara e outro como Sundareshwara. Há ainda um templo para Devi, chamado Meenakshi Devi, que é uma obra arquitetônica muito portentosa. Ele foi construído sob a supervisão dos reis da dinastia Pandya. E quando os muçulmanos atacaram este templo, bem como o templo de Sundareshwara, houve muito estrago. Na ocasião, no ano cristão de 1372, um rei chamado Kampana, o Dayara, reinou no trono de Madura. Em um passado remoto, o imperador Kulashekara governou esta área e durante seu reinado ele estabeleceu uma colônia de brahmanas. O famoso rei chamado Anantaguna Pandya é descendente da 11ª geração do imperador Kulashekara. Sevi Brahma Prabhu ke Kaila Nimantrana Rama Bhakta Sevi Virakta Mahajana. O Brahmana que se encontrou com Shri Chaitanya Mahaprabhu convidou o Senhor a ir à sua casa. Este Brahmana, um grande devoto, tinha bastante conhecimento sobre o Senhor Shri Ramachandra. Ele era completamente desapegado das atividades materiais. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 3, verso 17. O casamento de Sukanya com Chavana Muni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om
Patintasya Pativrajena Toshito Pativrajena Toshito Rishingamantriyayayatu Rishingamantriyayayatu Vimanena Trivishtapan Vimanena Trivishtapan. É ILN, não é Trivishtapan, não é Travishtapan. Darshayitva patintasya Darshayitva patintasya Pativratyena tashito Pativrajena toshito Rishin amantriyayayatu Rishin amantriyayayatu Vimanena trivistapam Vimanena trivistapam Darshayitva patintasyai Pativrajena toshito Rishingamantriyayayatu Vimanena trivistapam Darshayitva patintasyai Pativrajena toshito Rishingamantriyayayatu Vimanena trivistapam Darshayitva patintasya Pativrajena toshito Rishingamantriyayayatu Vimanena trivistapam. Prabhu, uma pergunta. Tashito ou Toshito? Ou é Toshito que se pronuncia? Toshito. Mas é um ali. Ah, tá errado também. Eu nem vi. Vi só o do Tra, que é Trivistapam. Parece que é a atenção de O, né? É Toshito. Não, ali é o mesmo, que é de satisfação, Toshita, estar satisfeito, Toshi, Santoshita, Toshita. É o, está errado ali. Tradução, vamos repetir o significado, por favor. A tradução, por favor. Os Ashwini Kumaras ficaram muito satisfeitos de ver a castidade e fidelidade de Sukanya. Então, mostraram-lhe Chavana Muni, seu esposo, e após pedir permissão a ele, regressaram aos planetas celestiais, em seu aeroplano. Então agora o verso 18. Jakshamanodhas sharyatis Javanashramam gatha Tadashvaduhitu parshve Purusham Suryavarchasam. Tradução, vamos repetir. Em seguida, o rei Shariati, desejando realizar um sacrifício, dirigiu-se à residência de Chavana Muni, onde viu ao lado de sua filha
onde viu ao lado de sua filha um belíssimo jovem, tão brilhante como o sol. Verso 19. Rajadu hitaram prahakritapadabhi vandanam ashishascha prayunjano nati priti mana iva. Tradução, vamos repetir. Após receber reverências de sua filha, o rei, ao invés de abençoá-la, parecia muito insatisfeito e falou-lhe as seguintes palavras. Chikirshitante mikim midam patistvaya pralambhito lokalamaskito muni yapanjaragrastham asatyasam matam vihaya jaram bhava bhajasyam madvagan. Tradução, vamos repetir. Ó mulher incasta, dize-me o que fizeste. Enganaste o mais respeitável esposo, que é honrado por todos. Pois vejo que, pelo fato de ele ser velho, doente e, portanto, repulsivo, deixaste sua companhia, para aceitar como teu esposo este jovem que parece um mendigo, que vive nas ruas. Imagina a bronca do rei Shariat. Muito pelo contrário, né? Ele está falando com raiva e sarcasticamente, porque na verdade Javanamuni estava um jovem super garboso, brilhante, belo, e ele estava tão cego quando viu a filha do lado de outro, que ele julgou que fosse outro, que ele rasgou o verbo, né? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Isto mostra os valores da cultura védica. De acordo com as circunstâncias, Sukanya recebeu um esposo que era muito velho para conviver com ela. Porque era doente e muito velho, Javanamuni, de certo, não era a pessoa mais indicada para a bela filha do rei Shariati. Entretanto, o pai dela esperava que ela fosse fiel ao seu esposo. Quando subitamente viu que sua filha aceitara outrem, muito embora o homem fosse jovem e garboso, ele imediatamente repreendeu-a, chamando-a Asati, incasta, porque ele deduziu que ela havia aceitado outro homem na presença de seu esposo. De acordo com a cultura védica, mesmo que receba um esposo velho, uma jovem deve servi-lo respeitosamente. Isto é castidade. Não se deve concluir que, pelo fato de ficar desgostosa de seu esposo, ela pode abandoná-lo e aceitar outro. Isto vai de encontro à cultura védica. De acordo com a cultura védica, a mulher deve aceitar o esposo que lhe é dado por seus pais e permanecer casta e fiel a ele. Portanto, o rei Shariati ficou surpreso ao ver um jovem ao lado de Sukanya. Narayanam
Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Darshai Tvapatim Tasyai Pativratjena Toshito Rishinyamantria Yayatu Vimanena Trivistapam. Os Ashwini Kumaras ficaram muito satisfeitos de ver a castidade e fidelidade de Sukanya. Porque, recobrando, eles entraram, os três, no lago do rejuvenescimento. Javanamuni não conseguia andar, não conseguia se locomover, eles pegaram a mão dele, foram com ele. E todo mundo tomou um banho de rejuvenescimento nas águas do lago do rejuvenescimento. Então, aí, quando saíram todos novinhos em folha, e Sukanya não sabia quem era mais o velhinho esposo dela, que o pai dela tinha dado para ela como esposo, que era Javanamuni, porque ele tinha ficado, os três estavam brilhando de beleza juvenil. Aí, ela, como tinha sido bem educada, ela, como era uma princesa de verdade, e era nada disso que o pai dela falou aqui na paixão, a Sati, ela era Sati casta, ela falou: quem são os Ashwini Kumaras aí? Por favor, Ashwini Kumaras, indicam para mim quem é meu esposo, indiquem para mim quem é meu esposo, porque eu não sei quem é mais ele. Aí eles ficaram muito satisfeitos com essa atitude dela. Os Ashwini Kumaras ficaram muito satisfeitos de ver a castidade e fidelidade de Sukanya, porque ela podia já, como uma jovem leviana, aceitar já qualquer um ali e falar: esse mesmo, então, e ficaram com o médico celestial, ao invés de ficar com o esposo. Mas ela estava preocupada, quer saber quem é meu esposo, quero ficar com ele. Prova de boa educação e comportamento ideal de filha que ouve e segue. Então, mostrando-lhe Javanamuni, seu esposo, e após pedir permissão a ele, a Javanamuni, regressaram aos planetas celestiais em seu aeroplano. Aí pegaram o aeroplano, foram embora. E Sukanya ficou com o velhinho novinho em folha. Aí vem a sequência da história. Jakshamanodhas Sharyatis Javanasya Shramangata Tadarsha Duhitu Parshve Purusham Suryavarchasam. Em seguida, o rei Saryati, desejando realizar um sacrifício, dirigiu-se à residência de Javanamuni, onde viu ao lado de sua filha um belíssimo jovem tão brilhante como o sol. E tudo isso já tinha sido explicado, mesmo Javanamuni já tinha falado antes: olha, depois Saryati vai fazer a cerimônia de Somarasa, todo mundo vai beber e todo mundo que é autorizado, e eu vou autorizar vocês beberem Somarasa. Foi esse o trato, já que Javanamuni está deixando a gente também beber Somarasa, porque eles não podiam beber, eles eram só médicos, faziam parte da casta ali que bebe Somarasa, não eram os sábios, os brahmanas poderosos, eruditos, muito tão pouco semideuses, são semideuses e essas grandes personalidades que se reúnem e tomam Somarasa na lua, que a NASA diz que só tem poeira e pedra.
Na boa. Então, aqui é a sequência. Ele foi a Chavana Muni para falar, olha, quero fazer uma cerimônia. Verso 19. Rajaduritaram prahakritapadabhi vandanam ashishas chaprayunjanu nati pritimanaiva. Após receber reverências de sua filha, o rei, ao invés de abençoá-la, parecia muito insatisfeito e falou-lhe as seguintes palavras. Ele assustou, né? Falou, poxa, larguei minha filha nas mãos do sábio velhinho. E agora encontra um jovem no lugar dele. O que a minha filha está fazendo? Está aprontando? Está maculando a nossa dinastia. Verso 20. Tishitante kimidam patistvaya paralam hitolo kanarma skrito muni yapam jaragrastam asatya sammadam vihaya jaram vajasyam advagam. Ó mulher incasta, dize-me o que fizeste. Enganaste o mais respeitável esposo, que é honrado por todos, pois vejo que, pelo fato de ele ser velho, doente e, portanto, repulsivo, deixaste sua companhia para aceitar como teu esposo este jovem, que parece um mendigo que vive nas ruas. Força de expressão, né? Vendo um jovem belíssimo, mas ele tinha certeza que a filha dele tinha aprontado, então ele jogou duro. Mas nós vamos ver que Sukanya responde ele assim, com um sorriso nos lábios. Que isso, meu pai? Não é nada disso não, esse aí é ele mesmo, é o Chavana Muni mesmo, é a mesma pessoa, só passou por um banho de rejuvenescimento, só isso, mas é a mesma pessoa. Mas até aí o que nós temos que entender que veio aqui como é diferente a cultura védica da cultura de hoje em dia, e o que dizer então da nossa cultura de Vidya, nossa cultura ocidental, totalmente degradada, totalmente desvirtuada, fora de ponto. Prabhupada fala, isso mostra os valores da cultura védica. Os valores da cultura védica. Na cultura védica, todo mundo sabe que casamento não é por gosto dos sentidos. Casamento é para o avanço espiritual dos dois, de esposo e esposa. Casamento é para se gerar prole de primeira classe, ter bons filhos iluminados e para se educar os filhos em consciência de Krishna, em consciência de Deus. Isso é casamento, isso é a vida de Grihasta, que é chamado Grihasta porque não acha que é um sagrado. Não acha um sagrado. Isso é... Então, o rei Shariat ficou assustadíssimo, falou, poxa, nem comecei meus planos aqui com a minha filha, ela já me dá uma dessa, mas porque ele estava achando que, como é natural, a jovenzinha olhou e falou, agora eu vou ficar com esse velho aqui, mas por quê? Porque o rei Shariat faz questão de enfatizar, enganaste o mais respeitável esposo, que é honrado por todos, porque ele tinha dado Sukanya em casamento para Chavana Muni, porque eles saem da origem de Chavana Muni, vem de Brigu Muni, poderosíssimo Brahmana, ritualístico, entendido no conhecimento védico, transcendental. Ele queria dar um esposo que iluminasse a filha dele e não que simplesmente desse sexo para a filha dele. Não era isso que ele estava querendo, por isso que ele escolheu ele. Então
a gente, quando ouve dizer que na Índia até hoje ainda, em muitos lugares, principalmente nessas aldeias mais afastadas, lugares mais recônditos, ainda é assim mesmo. O pai escolhe o esposo para a filha e ela se casa, eles fazem uma grande festa e dão os dotes e tudo, e pronto. Porque o casamento, assim, na cultura védica, inclusive, tem-se também o hábito de dar a filha em casamento, ou o filho, fazer o arranjo dos casamentos quando ainda são crianças. Não são crianças ainda, para já crescerem, já definidos, sabendo, é esse aqui, é aquela ali, pronto, já está resolvida essa parte. Porque na cultura védica, a vida de casado é uma vida sagrada, é uma vida no ashram, é uma vida onde o casal vai estar sempre baseado em caridade, em dana. É onde o casal vai estar sempre fazendo o máximo do esforço para se situar em bondade, sendo piedoso, sendo caridoso. Essa é a responsabilidade da vida de casado. Essa é a responsabilidade. Então, o pai dela, quando viu ela com um jovem do lado, não tinha entendido ainda que era a mesma pessoa, ficou muito irado. Ficou iradíssimo. Porque a gente não leva isso a sério, mas tudo isso é causa de vagas cascadas, de prole indesejada, de geração humana degradada. A humanidade está se degradando justamente porque não tem uma base religiosa, justamente porque não tem um assento na bondade, na vida piedosa. Essa é a causa da degradação da sociedade humana, essa é a causa do avanço de Kali Yuga e dos exageros que a gente está vendo de inversões de valores em Kali Yuga. É essa a causa. Falávamos ontem mesmo. O mesmo exemplo foi dado pelo rei Swayambhuva. Swayambhuva deu Devahuti para Kardama Muni, que não só era também mais velho do que ela, como era um pobretão. Ele era humano, Swayambhuva humano. E deu a princesa Devahuti, como até lembrei ontem, que era tão bela que jogando bola no terraço do palácio, Gandharva passou e viu ela brincando, ficou tão encantado com a beleza dela que bateu com o aeroplano, perdeu a direção e caiu com o aeroplano. De tão bela que ela era. E nos planetas celestiais está repleto de mocinhas belíssimas, que são as apsaras. Mas Devahuti ainda era mais bela ainda do que todas elas. Belíssima. E Swayambhuva queria que ela tivesse bons filhos, ele queria ter bons netos, e queria que ela fosse iluminada. Aí levou para um sábio. Mas não tem nada a ver, Primeiro que o homem tem o poder, sim, mesmo bem mais velho, de fecundar uma mulher. Tem esse poder. Então não tem problema nenhum. E segundo que a vida não está baseada no sexo, a vida está baseada na autorrealização. Mas isso aí, na cultura ocidental, na cultura de Vilejas, no mundo do Hare Krishna, não se aceita isso, vai se aceitar onde mais? Onde mais? Então dá certo, porque o guru é o esposo. A esposa é como discípulo. A esposa serve o esposo, que deve ser não caído, deve ser elevado para iluminá-la espiritualmente, para terem bons filhos. Bom, Kardama Muni e Mãe Devahuti não teve bons filhos, teve a suprema personalidade de Deus como filho, Kapila Deva, só isso.
Por aí dá para ver qual o nível. Ao nível. Por que tem que ter o Gamadana Sanskara? Porque tem que trazer para esse mundo almas elevadas para serem uma luz para o mundo. E não mais tranqueira, mais degradação, mais cego para orientar outros cegos. Não, tem que trazer gente de visão, iluminada. Mas para isso tem que ter, como Krishna falou, eu sou o sexo sagrado, eu sou o sexo controlado, eu sou o sexo que é feito como sacrifício, eu sou esse sexo. Então, a verdade é essa. Parece um absurdo quando a gente vê o Bhagavad assim, poxa, o que é isso? Que rei doido! Deu a filha dele, uma princesa, para um velhinho. Tem nada de doido aí, está tudo normal aí. É porque a nossa visão é que vida de casado significa vida de sexo só. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. E tem prova que não é verdade. Tem prova. E como é que faz na velhice? Não continuam casados? E aí? Tem que continuar, não tem que continuar? E como é que faz? Não dá para fazer mais nada. Nem ela vai procriar, nem ele consegue ter relação sexual. Como é que faz, então? Então, por causa disso, vão separar todos os velhinhos que acabou, não dá mais, não. Que isso? Como assim? Não. Vida de casado é uma vida de respeito, de relacionamento amistoso, amigável, favorável. Uma mão lavando a outra, um ajudando o outro. Agora não, porque então já não tem como fazer sexo mais agora. Como é que faz? Separa. Manda um para um asilo e outro para o outro, para ficar separado, porque não tem mais nada a ver, não tem mais nada para fazer mesmo. Ué, é assim? Não é assim, a gente pode ver, tem prova de que essa teoria nossa é simplesmente reinventar a roda. É degradado isso, é degradação, é pura degradação, não tem lógica na nossa argumentação, mas vai falar isso daí, fica todo mundo achando que... Não, mas por quê? Porque a vida está calcada só no sexo. A vida está calcada só na luxúria. O relacionamento marido-mulher. Tanto é que ela, logo, um só não dá, e ele também. Não é assim que está esse mundo? Estão casados, gastam uma fortuna, fazem os casamentos modernos aí, cheios de pompa, gastam uma fortuna. Depois gastam mais ainda para separar. Quando um não mata o outro, não acontece ouro, fica a briga pelos bens. É assim. Então, Prabhupada fala, na cultura védica não existe tal coisa como divórcio. Existe isso. Existe. Mas hoje em dia, as velhas correndo atrás de garotões e os velhos correndo atrás de garotinhas. E a vida de casado acabou. Não é assim? Então era um ashram sagrado? Claro que não, era uma união puramente corpórea, sexual, material, só baseado na luxúria e nada mais. E a luxúria, assim, como não satisfaz, se for ficar só no sexo mesmo, não, vai querer outras, vai querer outros, porque é assim. A luxúria não satisfaz, muito pelo contrário, ela se transforma em ira, por isso que um quer matar o outro depois. Não tem estabilidade nessa vida de casado. Está comprovado isso. Agora,
estabilidade emocional, para segurar a cabeça do outro. As mulheres querem tanto assumir a frente, há uma oportunidade de assumir a frente, bem assumida assim. Tem um marido que não é tudo aquilo que eu esperava, meio desajustado, mas então se esforce você para colocá-lo no caminho, para ajudá-lo. E não dê o troco sendo mais louco ainda, como é o caso, como é tudo que a gente vê. Então, por exemplo, com Cardano, Mamona e mãe de Valuti, Cardano Mamona foi o parâmetro, o sábio, o grande yogi místico. Quando ele viu que Devahuti, naquela pobreza com ele, sendo ela uma princesa, estava sofrendo, estava merecendo uma situação mais favorável, ele, com o seu poder místico, deu toda a facilidade para ela e satisfez os desejos dela. Não que ele tivesse apegado àquilo, ele fez aquilo como um sacrifício. Mas por quê? Porque sábio é isso. Isso é ser sábio. O sábio sabe que a vitória da verdade virá. É só uma questão de tempo. Então ele tirou ela daquela situação sofrida que estava com o yogini, com ele, com o Yori, aquela choupana coberta de sapê furada, né? Deu um palácio para ela, voador, deu todo tipo de facilidade, pompa, riqueza, opulência para ela, se rejuvenesceu também, deu um banho nele também com seu poder místico, ficou como um príncipe do lado da princesa, viveram, ele dando para ela o que ela pedia, sexo hoje lá, hoje aqui, voando no palácio e tal, foi, porque ele não era bobo. Ele não era bobo, ele sabia que isso é temporário. E aí, aquilo que explicávamos ontem, verso 53 do capítulo 23, do terceiro canto do Bhagavata, chega um momento que ela fala, Etavatalam Kalena Vyatikardena me Prabhu, Indriyartha Prasangena, Parityakta Paratmana. Meu Prabhu, estivemos até agora só dedicando nossa vida para o gozo dos sentidos, para o desfrute material, e negligenciando o conhecimento do Senhor Supremo, a autorrealização, Parityakta. O Senhor Supremo, né? Paratmana. Vamos voltar a fazer isso aí? Então ele falou, opa, para já. Eu não falava ontem, uma devota não pode estar com seu esposo meio desviado, sofrendo, mas continua servindo, honesto. Não precisa separar e buscar outro. Incentivando ele, olha, vamos no templo domingo, vamos cantar japa, vamos sair no parque para cantar japa. Vamos, já que temos que sair, vamos sair para cantar japa também. Vamos participar de tal festival, vamos fazer tal serviço em tal tempo, para a idade, vamos buscar o tempo mais próximo aqui da nossa casa e vamos começar a frequentar. Então pode fazer isso? Claro que pode. Incentivar o esposo para ter vida espiritual, para que ele avance e tenha condições de iluminá-la. Porque essa é a posição do esposo. Quando o esposo já é assim, aí a esposa deve servi-lo assim, sem hesitar, completamente rendida a ele, ser completamente rendida se o esposo não caído. Quando ele não é caído, mas se ele não caído, ajuda ele a se levantar. Então, aparentemente, Cardano Mamona estava caído com ela, mas não estava, não. Ele estava só
desfazendo os desejos dela. Porque quando ela fala isso aí, eu era feliz, eu não sabia, naquela pobreza, naquela dureza. Ele falou, para. É para já, vamos voltar já. Eu era feliz e não sabia quando era um devoto sério, cantava minhas 16 voltas, fazia serviço no templo, sempre ia adorar as deidades, sempre ia participar dos kirtanas no templo, eu trabalhava nos festivais, ajudei, eu era feliz, e agora que estou afastado, Se o marido é acordado, e se também já teve esse passado, é salvo por esse, como falou Prahlada Maharaj, Tadapa Dhruva Marta, dando um pouco disso aí que foi feito, tem um peso danado, pode ser a salvação. Na hora que eu ouvi isso aí, vamos então, começa tudo de novo. Então isso aí ela falou no verso 53, depois do 55, confirma. Samulya Sansite Redura Satsu Vito Diasa Eva Sada Shukrito Nisanga Apaya Kalpade. A associação visando gostos sentidos, a associação de uma vida familiar de tranqueira, só para disputar de sexo, correr atrás de opulência material, acumular riqueza. É a mesma associação que você tem com uma pessoa santa que é renunciada. É a mesma associação. Só que a associação que visa o gosto dos sentidos é o caminho do cativeiro, ela falou. Mãe Devahuti. E a associação com a pessoa santa é o caminho da liberação. E é tão pesado isso que isso acontece ainda que seja de maneira inconsciente, ainda que a esposa nem esteja sabendo, mas por estar vivendo com uma pessoa santa que está direcionando ela para a vida espiritual, para o conhecimento transcendental, para o entendimento da pessoa suprema, é o caminho da liberação, embora muitas vezes ela nem tenha essa consciência que isso é bom, isso é verdade mesmo, mas esse é o desfecho. Esse é o desfecho. Então isso significa vida de devotos. Vida de grihasta. Uma vida onde a responsabilidade de um com o outro, em termos de mesma meta, busca de autorrealização, de compreensão da verdade absoluta, está acima do sexo, da relação corpórea, grosseira, só isso. Está muito acima. Então qualquer impedimento que haja para esse desfrute temporário, ilusório, que acaba em frustração, porque a meta é a autorrealização, deve ser relevada pelos dois lados, por ela e por ele. Isso não é tão importante assim. O que importa é que estamos tirando bom proveito dessa vida humana que é raríssima. Pronto. Qual é o problema? Qual é o problema? Mas para isso tudo tem que ter conhecimento, para isso tudo tem que ter realização do conhecimento. E vamos voltar no mesmo ponto de ontem. Para nós podermos ter o mínimo de entendimento, o mínimo de compreensão, nós precisamos, nessa era, executar não o sacrifício de tomar Somarasa, não. Executar o sacrifício do Sankirtana Jagya, cantar Hare Krishna seriamente. Esposa, esposo, filhos, todo mundo, a família, cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque Narada Muni chamou isso de Vanita Papanashana, um processo tão poderoso que acaba com todo o pecado, até mesmo Dharmaste,
Grihamedio, até mesmo de quem está enredado na vida familiar e é muito fácil de ficar completamente apegado a só cuidar da família, adquirir bens, posses, pensar no futuro. Grihasta só pensa nisso. Então, Dharmaste Grihamedio, até o Grihamedi pode se tornar um Grihasta. Até o apegado, assim, materialmente falando, pode ir desapegando, tendo uma vida de casado, Vanita Papanashana, que eradica com todo o apego, toda a ilusão, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, nessa era. Mas isso, por nada ele fala, ele falou para Yudhishthira Maharaj, ele fala que esse é o processo de religião, esse é o processo de executar sacrifício que mais satisfaz Deus, portanto é o mais elevado. Funciona para qualquer um. Grihasto Jena Padavim, ainda que alguém esteja na vida de Grihasta, Anjasan Yasinam Iya, esse Grihasta sincero vai alcançar o nível dos sannyasis perfeitos e rapidamente e com todo êxito, com toda facilidade. Anjasan quer dizer tudo isso, rapidamente, com muita facilidade. Anjasan Nyashido Iyam vai alcançar o mesmo nível que só os sannyasis que alcançam a perfeição alcançam, mesmo o chefe de família que tenha a coragem de executar o Sankirtana Jagya, o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema, o Sr. Chaitanya falou qual que é. Nam Makaripa Rudani Jasana Shakti Satar Tariam Tajavani Nakama Etadrishita Vakripa Bhagavan Mapi Durdavam Vidrishan e Rajanunanduraga. O Sr. Chaitanya falou o problema qual que é. O Sr. Chaitanya falou. Esse é o segundo verso, né? É o segundo verso do Shri Shastra. Ó, meu Senhor, apenas teu santo nome pode outorgar todas as bênçãos aos seres vivos, não é uma, todas. Por isso tens centenas e milhares de nomes tais como Hare Krishna e Rama. Nesses nomes transcendentais aplicaste todas as tuas energias transcendentais. E não há sequer regras rígidas para se cantar esses nomes. Ó, meu Senhor, por tua bondade, permites que nos aproximemos facilmente de ti através de teus santos nomes. Mas, porém, contudo, todavia, desventurado como eu sou, não sinto atração por cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse é o problema. Claro? Deu para entender? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Assim, na nossa isco falando, né? Geralmente quando... Isso fica um tempo de brahmacharya, né? Ela está meio agitada, com desejos sexuais, recomenda que ela se case, né? Geralmente é assim, né? Você que tem experiência. A minha pergunta é, por que isso, se o Grihasta ele tem que estar autocontrolado para levar a coisa? É melhor, mesmo ele estando meio perturbado, ele se casar do que ficar brahmacharya agitado? Qual seria a razão disso? Porque é melhor um grihasta honesto do que um brahmacharya farsante, né? Mas ele não pode virar um grihasta honesto. Mas ele não vai acabar virando um... Ele vai gradualmente trilhar o caminho da perfeição, como eu acabei de citar esse verso aí que Narayana falou para o Yudhishthira Maharaj. Enquanto que o brahmachari farsante, ele só vai para o inferno com isso. Não vai tirar proveito de nada, não vai ganhar nada com isso. Mas ele não vai acabar se tornando um grihasta farsante também?
Então, mas por que ele está sendo treinado como brahmachari, vidya brahmachari? Para ser um bom grihasta. Poxa, se eu não conseguir sequer ser um bom grihasta depois de ter sido treinado como brahmachari, então isso aí, cara, sem chance. Bom, Prabhu, todo problema é que eu não consigo mesmo, estou muito agitado sexualmente. Bom, se case e faça sexo regrado. Porque é assim, quanto menos fizer, mais vai avançar. Quanto mais fizer, menos pecado mortal, desde que esteja fazendo com sua esposa. Não tem nada demais, está fazendo sexo com sua esposa. Tá? Mas isso vai atrapalhar o avanço espiritual, é só isso. Não é tão difícil entender isso assim? Tortura eu vejo no mundo do Hare Krishna. Krishna não obriga ninguém a fazer nada, nem pune ninguém por alguém fazer qualquer coisa. Krishna é sempre bom, ele está sempre querendo ajudar. O mestre espiritual é diferente. Está vendo o discípulo, está vendo o brahmachari sofrendo. Meu amigo, se case, faça uma família e vá regrando esse sexo até parar com ele. Entendeu? Sexo na vida de grihasta não é nem um crime, não é nem um pecado. Sexo ilícito é sexo com outras. Aí não dá, né? Mas só que tem isso também no nosso mundo, infelizmente. Mas aí não se aceita, aí não dá. Agora, o que se espera? O mestre espiritual espera, Krishna espera. Todo mundo que está torcendo para o cara dar certo, está esperando. Que ele vai entendendo que quanto mais sexo, mais buraco. Quanto fundo mesmo, inferno até. Quanto menos, mais avanço, mais chance de decolar na vida espiritual. Então tudo bem, passa aquela fase conturbada de caçar o ovo, que está assim a 1000 por hora, é paixão, é sexo mesmo e tal. Mas não vai atrás de outras, nem vá atrás de outro. Continue cantando Hare Krishna, continue servindo a isso que Prabhupada, continue se mantendo e vão diminuindo, porque naturalmente com a idade vai ter que diminuir, vai ter que parar. Aí pronto, consegue ser um grihasta e depois está lavando a paz de sannyasi sem problema, sem ter que depois cair de sannyasi porque atropelou, enfiou os pés pelas mãos, não fez a coisa direito, pronto, qual que é o problema? Eu não vejo mistério nenhum nisso. Nunca vi, não consigo ver. Não está nas mãos de Cristo, está nas mãos nossas. Nós o que sabemos? Por força do conhecimento, da informação das Escrituras. Quero me dar bem? É fácil menos. Quero me dar bem mesmo? Paro. Mas por enquanto eu não consigo. Aí fala, bom, se torture, mas vai cantando Hare Krishna executando o processo, pronto. Até amadurecer e naturalmente com a idade é natural que venha essa calmaria dos sentidos, vai diminuindo. É natural tudo isso. Passe essa fase e avance. Tire proveito da forma de vida, tire proveito do Sankirtana Jagga, do movimento de sangue do Sr. Chaitanya. Pronto, qual é o problema? Não é? Brahmacharya a vida toda então é muito raro. Brahmacharya o quê? A vida toda, o que não entra no Grihastha, porque não precisa, ele está bem, isso é muito raro. Eu diria que isso é quase inexistente. Quase inexistente. A gente vê pelos que estão por aí, tanto problema, uma perturbação. Quem está bem, está bem. Quem não está tendo problema nenhum, está bem. Quem só dá problema, é o que a gente mais vê na nossa isso. Não está bem, não está bem. Não pode estar bem. Né? Prabhupada falava isso. Você vê um devoto sempre normal, pacífico,
servindo, sorrindo, tranquilo, feliz, a vida dele está tudo em ordem. Mas se você vê alguém sorrindo, chutando cachorro, jogando a cadeira, com a cara de quem chupou limão, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada é só uma coisa: cama. É a luxúria só. É só isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem está bem, está bem. Não precisa de nada, porque não está tendo problema nenhum. Quem não é assolado pela luxúria é sempre cortês, limpo, paciente, tranquilo, amigo, favorável, entusiasmado. Esse aqui não está tendo problema nenhum com luxúria, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Mas você vê correndo atrás de fama, querendo você ver a luz, querendo ser adorado, querendo ser bajulado, nervoso, brigando, aqui não serve, ali não serve, lá, agora, nesse tempo não dá, no outro não dá, porque ninguém me valoriza, não dá. Isso é luxúria pura, meu amor, é só luxúria, mais nada, isso não é brahmacharya, é engana-charya. Engana-charya, não é brahmacharya. É isso. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.